Olá, meus queridos amados, meus irmãos em Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje nós estamos nessa segunda-feira, 13ª semana do tempo comum, nesse dia 28 de junho, e hoje nós começamos iniciando essa nossa última semana da liturgia diária em família, devido a um período que nós teremos que estarei estudando. Então não estaria como conciliar tanto de fazer as leituras, o evangelho, as reflexões da liturgia diária em família. E assim então eu estarei me ausentando durante este período de estudo. E se darmos um dia voltarmos, assim então voltaremos com cada um de vocês, conversaremos, voltamos de novo a estar em ativa. Mas por enquanto, durante esse período, assim que a gente possa focar nessa última semana, louvando e agradecendo a Deus pelo nosso dom, pelo dom da vida, por cada um de nós. Agradecemos sempre ao Pai, durante todo esse período que nós estivemos juntos, agradecemos ao Senhor, e assim que o Senhor possa sempre estar conosco na nossa vida. Mais uma vez o Senhor também nos diz que a confiança, ela é uma arma espiritual. Ela é parte do escudo da fé que São Paulo menciona quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 10 em diante, a armadura do cristão, que assim muitas vezes nós rezamos essa carta de Efésios, e que significa praticamente um abandono à vontade de Deus, isto é, a um ato de confiança em Cristo, a fé em ação que dissipa os maus espíritos. A confiança é a fé em ação que dissipa os maus espíritos. No abandono, nas trevas, em diversas dúvidas, que nós recorremos a Cristo. Recorremos também podemos dizer, ao nosso diretor espiritual. Também podemos recorrer ao sacerdote, ao diácono. Recorremos a essas pessoas que Deus confiou também a cada um. Ele tem essa responsabilidade sobre o nome de Cristo. A gente não devemos precipitar na disputar com nenhuma tentação. Não devemos precipitar e quando vem a tempestade, quando vem as tentações, que nós possamos confiar em Deus e ao vosso sagrado coração. Nós temos que encerrar tudo no coração de Cristo. Essa é a nossa primeira oportunidade diante das tentações. E depois, quando acontecer todas essas tentações, que nós também possamos ir ao nosso confessor, que nós podemos confessar também essas tentações. Colocar o amor próprio em último lugar. Colocar o nosso amor de nós mesmos em último lugar. Para que não vamos dizer que não atrapalhe a ação do Espírito Santo. A gente devemos ter com grande paciência, nós devemos suportar todas as tentações. E outra coisa, nós devemos não nos descuidar, e nós devemos sempre fazer as mortificações interiores. Justificar sempre em ti o ponto de vista da sobriedade e entregar ao confessor. Fugir do que se murmuram como uma peste. A gente devemos fugir das pessoas que murmuram como seja uma doença. Nós devemos fugir. Deixar que todos procedem como que seja aprovado. E procede como nós devemos proceder como Cristo age. Nós devemos observar todos os mandamentos os mais fielmente possível.
tendo experimentado as tentações, nós temos que pensar no após, para nós não sofrermos mais do que sofremos durante essa tentação. É o momento de nós então calarmos para que nós podemos repreender tudo isso que vem acontecendo. Nós não devemos pedir a opinião do próximo, das pessoas que aqui se encontram ao nosso lado. Mas nós temos de fato ir direto ao nosso diretor espiritual, ao nosso confessor, e assim nós entregarmos tudo que passou para nós, tudo que aconteceu durante esse período, todas essas tentações. Nós devemos estar na sinceridade, no amor, na simplicidade como uma criança. Que nós não nos desanimamos quando nós recebemos ingratidões. Nós não devemos investigar os caminhos na qual nós iremos ou nós estamos sendo conduzidos com curiosidade. Quando nós inchamos, ou quando devemos dizer, quando nós desanimamos, ou quando todas essas batem na nossa porta, nós temos que recorrer a este coração maravilhoso, o coração de Cristo. Ali nós entrarmos e nós nos lançarmos nesse coração para que nós não tenhamos medo nessa luta, para que nós tenhamos a coragem de Cristo nessa luta, para que nós podemos encher da presença de Deus neste combate. A luta sempre com a profunda convicção de que Deus está conosco. Não devemos guiar pelos nossos próprios sentimentos, porque nossos sentimentos sempre estão cheios do poder, mas muitas vezes o poder que não vem não é de Deus, o poder que não é divino. Mas sim, principalmente quando é dado no sentido da vontade. Assim nós devemos ter muito mais cautela, para que nós podemos simplesmente lembrarmos da presença de Cristo em tudo que nós iremos fazer. Nós precisamos estar nessa paz, neste consolo, nessa alegria, de podermos sempre estar pronto nessas batalhas, nessa luta. Nós devemos ficar sempre atento, sempre atuante, sempre lembrando da presença de Deus em nossas vidas. Nós devemos lutar sempre como um cavaleiro armado, preparado para as batalhas, porque Deus nos recompensará. Todos aqueles que estão preparados na batalha com Cristo, Deus nos recompensará. E assim nós não nos desanimamos, porque nós não estamos sozinhos, porque Cristo se encontra em nós. Esta é a confiança na qual o Senhor sempre vem falando conosco todo santo dia. Mantemos a confiança em Cristo, mesmo quando chega nesse momento tão terrível em nossa vida. A confiança em Cristo é o maior remédio, é a maior arma espiritual contra os espíritos malignos. Assim, amados irmãos em Cristo, queremos agradecer piedosamente a cada um de vocês que sempre estão nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus continue vos abençoando abundantemente. E assim, nesse momento, nossas orações, possamos então rezarmos a Deus Pai. Bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor que nos envia o vosso Espírito Santo para que possamos tê-lo como nosso advogado, o nosso intercessor, todo o santo dia de nossas vidas por cada um de nós.
Pai, nós desejamos unirmos com Cristo para oferecermos a Ti as súplicas do vosso Filho que aqui se encontra na terra, ó Pai. Pai, atende os pedidos, atende nossos pedidos, Senhor, de cada um de nós, de nossos filhos, de cada um dessas pessoas que se encontram aqui na terra, Pai amado. Ajuda-nos para que nós possamos continuar no caminho da salvação. Infunde a vossa misericórdia, ó Pai amado, infunde a vossa paz, Senhor Deus, sobre cada um de nós. Sobre os pobres, sobre os infelizes, sobre os violentos, sobre os perseguidos. Escuta, Senhor Deus, as nossas súplicas, perdoa, Pai amado, as nossas culpas, Senhor Deus. Renova em nossos corações e acolhe, Pai amado, na vossa presença, Senhor Deus. Assim vos pedimos em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações hoje e sempre. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os e para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: Acaso poderá ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi, para que ensine seus filhos e sua família a guardar os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então, Jesus disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiam-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: Se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: Estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor. Eu, que sou o pó e cinza, se dos 50 justos faltassem 5, destruirás por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: Não, destruirá por se ache ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: E se houvesse 40? Ele respondeu: Por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: Não se irrite, o meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: Também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: Já que me atravei a falar ao meu senhor, eu se houve 20 justos. Ele respondeu: Não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: Que o meu senhor não se irrite se eu falar mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: Por causa dos 10, não o destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se de Abraão, voltou para sua tenda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 102, 1 a 11. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade.
de sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre arrependido às suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Não O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas não têm sua toca, e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus queridos amados. Essa é a nossa reflexão nessa segunda-feira, 28 de junho. Jesus ele decide passar para outra margem, que fala para nós lá no Evangelho, lá no versículo 18, que vem falando para nós que Cristo ele então resolve ir para outra margem. Mas antes de executar essa decisão, Jesus ilustra as exigências requeridas a quem o quer seguir. Simplesmente Deus fala sobre a fé. Quem quiser seguir Cristo como os escribas, deve saber ao que se compromete, qual o modo de vida que o espera, quem é aquele que escolheu. Sabendo isso, há de estar disposto a aceitar os sofrimentos, as advertências, as adversidades, a paixão como passagem obrigatória. Foi esse o caminho do Senhor, foi esse o caminho do Mestre, foi esse o caminho de Jesus Cristo. A expressão a raposa tem toca e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, está construída em estilo oriental, depois de uma imagem positiva, vem outra imagem negativa. Algumas pessoas vêm nos levar a estar na alusão do celibato de Jesus. Não tem casa, não tem família. A expressão Filho do Homem, que aparece pela primeira vez no Evangelho, indica precariedade de Jesus, o seu ser sem casa, um ser sem raiz, um ser sem referência, um ser sem não tem refúgio. Nos mostra também a contraposição entre Jesus e os mortos, que nos indica uma ruptura daquele que veio inserir na experiência dos homens. Aquele que é a vida aponta o caminho. Não ter onde reclinar a cabeça para dormir, para morrer. É condição para que a vida seja restituída na vontade de Cristo. Assim, a intenção de Abraão
é um exemplo de familiaridade, é de respeito para com Deus. Abraão, ele atua com as pessoas que gostavam, que gostam, que atuam no mercado, que negociam, que falam com Deus como falaria com o homem, se encontra. Assim podemos dizer 40, 30, 20, 10. Ele está consciente de que não tem direito a nada, porque ele olha para ele mesmo e vê que é pó, ele vê que é cinza. Parece que Deus gosta da insistência de que cada novo pedido considerar como o de Abraão: não destruirei. Assim fica confirmado o papel de intercessor que os santos exercem no todo o mundo. Abraão, ele não ousa avançar mais nas suas orações e pergunta: e se houver apenas um justo? O sentido da corresponsabilidade era tão forte no Antigo Testamento que ninguém pensaria de tal possibilidade. Só muitos séculos depois virão ao mundo um único justo capaz de salvar. Não somente as cidades corruptas, mas também toda a humanidade, purificando toda essa humanidade com sangue, isto é, com sangue de Cristo. Em Cristo, Deus estará mais conosco, nos acolherá como amigo para associar a sua missão de Salvador. No Evangelho nos mostra que nós devemos escutá-lo, não devemos afirmar a urgência de sermos seguidores por amor, por desapego a todos os itens materiais terrenos. Nós devemos aderir a Cristo com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser. Não devemos colaborar, não devemos ser intercessor, não devemos ser encorajador dos nossos irmãos a continuar nessa batalha, continuar nessa luta. Como nós somos filhos de Deus, nós somos unidos em ação de graça, na intercessão de Cristo. Nós sentimos o chamado de colocar toda a nossa vida ao serviço da aliança de Deus com o seu povo, atuando na única unidade, na unidade com todos os cristãos, na unidade com todos os seres humanos. Sabemos que as nossas forças são frágeis. Nossa humanidade, nosso humano é frágil, é insuficiente, são insuficientes para realizar a missão de Deus que Deus nos confiou. Mas nós temos que recordar da promessa de Cristo: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus é o justo, que a todos salva, é o Emanuel, é o Deus conosco, sobretudo por meio da sua presença na Eucaristia, onde como o céu se desce, onde que o céu se parece. Vivemos ali uma unidade sem fim. É a presença de Cristo na Eucaristia que nos ensina a sermos eucarísticos. Ensina-nos a estar na presença amorosa, solícita, no meio de cada um dos nossos irmãos, e por isso nos clama dia por dia a interceder por cada um deles. A sermos servidores nessa aliança, nessa atual unidade entre Cristo e Jesus. Assim todos nós, seres humanos, somos chamados a sermos profeta do amor, servidor da reconciliação,
para que possamos sempre levar aos nossos irmãos a paz de Cristo. Queridos, amados irmãos em Cristo, que Deus, em vossa infinita misericórdia, derrama sobre cada um de nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.